Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel, o governo de Saul, o seu reinado, que fala do capítulo 13 até o capítulo 15. Nós já estudamos nos 2 vídeos passados os capítulos 13 e 14, onde nós vimos o primeiro, segundo e terceiro atos ruins de Saul. E hoje, no capítulo 15, nós vamos ver um pouquinho mais de como ele administrou e o quarto e quinto ato ruim de seu governo. Atitudes pessoais que o levam a ser muito questionados, algumas até de uma maneira bastante lógica da sua parte, aonde ele faz algo que nem todo mundo poderia ter conhecimento a tempo para fazer. Mas não deixemos de invocar a Santíssima Trindade para que ela esteja conosco neste estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido para inscrever-se em nosso canal, apertar o sininho. Quando você pega a sua Bíblia no capítulo 15 de 1 Samuel, nós vamos ter a guerra contra os amalecitas. No capítulo 14, nós temos a guerra contra os filisteus. Agora contra os amalecitas. São povos que estão nas fronteiras do reino de Israel e sempre tentando retomar os seus territórios ou expandi-los. E com isso, o povo pede um rei e Saul agora tem que lutar muito para defender as fronteiras de Israel dos povos vizinhos. No início do capítulo 15, nós temos que Samuel disse a Saul: "Foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o povo Israel. Portanto, escuta agora as palavras de Israel. Assim diz Yahvé dos exércitos: resolvi punir Amaleque pelo que ele fez Israel, cortando-lhe o caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema." Prestem atenção. Condena-o ao anátema com tudo o que lhe pertence. Não tenha piedade deles. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui até de uma forma muito grande, como que num extermínio, já que crianças, mulheres não eram frutos normalmente do anátema, mas eram retidos como mão de obra ou como escravos. Saul convocou todo o povo, passou em revista em Telém infantes e 10.000 homens de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e se organizou em emboscadas nas torrentes. Aí lá no versículo 9 vai falar: "Mas Saul e o povo pouparam Agag, que é o rei, e tudo o que havia de melhor do gado miúdo e graúdo, os animais gordos e ovelhas. Enfim, tudo o que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era vil e desprezível voltaram ao anátema." O anátema era para Yahvé. Então eles pegaram a parte boa, depois eles vão explicar que não é para eles, mas é para fazer um holocausto a Deus. Mas Deus falou, não, era para ter colocado lá. Aí Saul é rejeitado por Yahvé. A palavra de Yahvé veio a Samuel nesses termos: "Arrependo-me de haver dado a realeza a Saul, porque ele se afastou de mim e não executou as minhas ordens." Então Samuel se contristou e clamou a Yahvé a noite toda. Aqui, gente, nós temos o quarto ato ruim de Saul, que é desrespeitar o que Deus havia pedido no anátema. Ou seja, tira tudo, não queremos nada daquilo. E ele poupou uma parte, depois ele tenta se justificar, mas a desobediência já estava consumada. No versículo 12 continua: "De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul, deram-lhe esta informação: Saul foi a Carmel para erguer ali um monumento para si." Opa, um monumento para si? Ele já tinha erigido um altar para Yahvé. E agora ele vai fazer um monumento em sua própria memória. Aqui nós temos o quinto ato ruim de Saul, aonde ele quer perpetuar através de um monumento a sua imagem. É muito comum os reis fazerem isso. Salomão vai ser a inteligência, o templo, o seu palácio. Então é muito comum. Assim como os prefeitos hoje, governadores, querem fazer obras para deixar seu nome marcado. E Saul também faz isso, um monumento para si.
Em seguida partiu para mais longe e desceu a Quilgal. Samuel chegou perto de Saul e Saul lhe disse: Bendito seja tu de Yahvé. Executei a ordem de Yahvé. Mas Samuel lhe perguntou: e o que são esses balidos que ouço e esses mugidos que escuto? Ou seja, o que você está fazendo com o gado dos amalecitas? E depois, lá no versículo 22, depois de uma conversa, ele também fala que poupou Agag, rei dos amalecitas. Samuel vai responder-lhe: Yahvé se compraz com holocaustos e sacrifícios como com a obediência à palavra de Yahvé? Qual que é mais importante? Os holocaustos e sacrifícios você vai fazer ou ter obedecido a palavra de Deus? Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício. A docilidade mais do que a gordura dos carneiros. Pecado de adivinhação, eis o que é a rebelião. Um crime de terafim, eis o que é a presunção. Porque rejeitastes a palavra de Yahvé, ele te rejeitou, não é mais rei. Ou seja, ele desobedece, tenta engrandecer seu nome através de 2 atos ruins e ele aqui é deposto. Já de imediato? Não. Nós vamos ver, estamos chegando no final do capítulo 15, que nós vamos ter um longo reinado ainda de Saul, agora entrando em cena Davi. E Saul implora inutilmente o perdão e Samuel acaba executando o rei Agag em Quilgal, já que era para ter matado. A morte do rei é o símbolo da derrota total de um povo. Se o rei existe, ele pode arrebanhar novas pessoas que fugiram e tentar depois retomar o seu reino. Aqui nós temos que entender algumas coisas interessantes. Saul, ele tenta se fazer rei, mas parece que ele não entende que a guerra é de Yahvé. Até então, Yahvé tinha feito todas as guerras e ele tenta por própria força fazer isso daí. E toma atitudes. Com isso ele perde o apoio de Yahvé, de Samuel, dos sacerdotes, parte do povo, e depois nós vamos ver até do seu próprio filho Jonatas, que vai se aproximando gradativamente de Davi. O governo de Saul foi ruim? No final do capítulo 14, eu tinha falado no vídeo passado do capítulo 15, mas é no final do capítulo 14, a gente vai ver que Saul fez guerra em todas as fronteiras, capítulo 14, versículo 27, nós vamos ver que Saul assumiu a realeza sobre Israel e fez guerra em todas as fronteiras contra todos os inimigos, contra Moabe, Amonitas, Edom, Soba, Filisteus, e mostrou, e agia como um salvador, que era o juiz, aquele que salva o povo, e mostrou sua valentia, abatendo Amaleque e libertou Israel das mãos dos que os pilhavam. Não é um governo ruim, porém, o rei deveria estar perto de Deus, obedecendo a Deus através do sacerdote. Saul, logo no início, no primeiro combate, ele já usurpa o poder profético de Samuel, fazendo, claro, o papel do profeta. Depois, ele não deixa um sacerdote oficiar, fazer o holocausto. Tira a mão daí, vamos logo que eu estou com pressa. Depois ele dá uma ordem que nem todos podem entender e quer matar o seu próprio filho. Depois, era para ter colocado em anátema tudo que ele tirou de uma guerra, ele poupa alguma coisa, mesmo justificando-se. E por último, ele levanta um monumento em sua própria homenagem. Ele mesmo se homenageando, como que se engrandecendo. A partir de agora, nós vamos ter Samuel, Saul no meio e Davi. Até agora era Samuel e Saul. Agora não mais. Agora é Samuel, Saul e Davi. E gradativamente a figura de Davi vai crescendo até que Saul morre numa batalha e Davi vira o rei. Por isso, entender a Bíblia é muito importante. Se inscreva em nosso canal e juntos estudemos a palavra de Deus. Paz e bem.